Ei, gente! E o BIC vem agora diretamente de Varginha, na Rede Nova, com os nossos convidados. A gente está de convidados usando a sede deles, esse estúdio lindo que eles nos concederam, para poder falar um pouquinho da experiência de cada um e do resultado de sucesso que eles trazem aí para esse mercado de canal farma tão promissor. Hoje nossos convidados, Alan e Lidiane, que vem aí fazendo várias parcerias de sucesso, que está há mais de 10 anos aí no mercado farma, que hoje, Carol, eles têm mais de 650 lojas afiliadas em 14 estados. Inspiração. E trazendo aí os principais valores deles, que estão na gestão, no marketing, no comercial e na fidelização. E hoje eles vão falar um pouquinho sobre o sucesso deles pra gente. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês, aprendendo um pouquinho sobre essa experiência e principalmente esse degrau que a gente vem, eu como fã, né, venho acompanhando aí as redes sociais de vocês e aprendendo todos os dias, e por isso resolvi levar para o meu público também. Bom. Alan, nós gostaríamos um pouquinho de entender sobre a Rede Nova, a história de vocês como um todo, mas principalmente começar falando qual que é o papel da Rede Nova no fortalecimento do setor farma. Deixa eu contar um negócio. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui, é muito bacana. A Lidiane estava num negócio assim, mas eu pus na agenda, cara. Olha, eles estão vindo. Então, assim, deu um grau de importância bem legal, porque compromisso assumido é compromisso que tem que ser realizado. E aí, quando vocês contaram a história de vocês, eu falei, entendi. Ela quer apoiar, quer suportar. É isso que a gente faz aqui na Inova, né? É isso que a gente percebe que o mercado precisa para empreendedores, porque isso é um negócio, é algo que é um empreendimento de vocês. Então, a Inova surgiu em um dado momento aí, talvez por... Ontem eu falava isso, a gente empreende num primeiro momento por conta de necessidade, né? Primeiro você tem que... todo mundo, né? Precisa pagar a conta, precisa levar dinheiro para casa, a gente tem que comer, viver, né? E aí, quando você acha o caminho, você fala, esse é o meu talento, cara, isso aqui eu sei fazer, né? Eu acho que isso é muito legal quando a gente acha o caminho e consegue escalar. E a um dado momento, assim, era por necessidade, mas era também por necessidade de empreender. A Lidiane tem as capacidades dela, depois ela pode até contar mais, né? A gente entendeu que a gente tinha capacidade de ajudar realmente as farmácias com a minha vivência de balcão, com a minha vivência de dono de farmácia, de sócio do meu pai, de ter uma herança de família aí, herança de trabalho, né? Do meu avô ter tido farmácia lá em São Paulo na década de 50, meu pai na década de 70 já trabalhando nisso. Aqui em Varginha, a história do meu pai com farmácia começou em 80, quando ele veio para cá. Em 86 ele comprou a primeira farmácia de sociedade. Primeira não, só não foi a primeira farmácia não. Mas ele comprou a farmácia que era a Droga Doca, que era Donizete, Odair, Carlos e Antônio. Eram os 4 sócios. E aí eu ia para lá, é muito legal isso. Naquela época ali dava para ter 4 sócios, né? Cara, até hoje dá, né? Se os 4 sócios forem bem intencionados, tá tudo certo, né? E outra, você pegava uma época de inflação absurda, galopante, eu lembro da história, sabe? Meu pai, nessa época, ter telefone, ter carro e casa própria era para poucos, né? Mas meu pai sempre trabalhou muito, minha mãe vendia Tupperware, era um negócio de louco. Minha mãe ganhou em 86. Em 86 teve um caso que ela ganhou um prêmio lá, e eu lembro, bacana pra você ver como é que os tempos são outros, né? Ela podia escolher entre um freezer horizontal ou um Chevette hatch. 0 Chevette. Literalmente. Ela preferiu o freezer. Pior que preferiu o freezer, porque tinha ágil, né? Porque era a mãe, não era o pai. Não, meu pai queria o dinheiro da venda do freezer para fazer alguma coisa. Eu lembro bem dessa história. Então, assim, eu venho de uma família que eu acho que isso é legal também, porque o meu perfil é um pouco mais arriscado que o da Lidiane. A Lidiane tem uma criação mais calma, mais tranquila, mais segura, com dinheiro. Então a gente brinca aqui que eu vou e ela me traz para a realidade algumas vezes, né? Não quer dizer que ela me trava, né? E eu tenho uma brincadeira aqui que eu faço, que eu não posso dormir com o inimigo.
Com o inimigo, não. Às vezes, né? Às vezes tem aquele negócio, final do dia não tá tão legal assim, né? Então a gente evita o embate, né? Mas é vida, cara. Né? A gente tem que conciliar uma série de coisas. É filho, é escola, a gente tem que conciliar essas coisas, tem que andar muito junto. E aí, em 92, eu fui para drogaria. Né? Eu já estava de 12 para 13 anos ali e comecei a ganhar dinheiro, atender balcão. Era outra época também, a farmácia era num lugar onde o pessoal da roça vinha a cada 15 dias para gastar, porque aproveitava a carona dos supermercados que iam buscar eles na roça e ia de ônibus, de caminhão, do jeito que tivesse. Esse ponto, inclusive, ele ainda existe hoje lá. Tem uma farmácia lá perto que ela falou, eu queria entrar para rede. Eu falei, cara, esse ponto é ruim. Porque na época o ponto era bom, porque tinha esse volume de gente. Hoje, cara, não tem mais. Hoje acabou. Hoje, eu sou natural de Ouro Preto. Uhum. Morei bastante tempo lá. Uhum. E até hoje tem isso, que tem o pessoal que vem dos distritos, isso. Vem no dia do pagamento, vem receber e já passa lá, compra arroz, o medicamento. Eu comecei em farmácia no balcão também, eu tinha 12 anos de idade. Ah, que legal. Comecei limpando e fazendo entrega AP. Só que eu não gostava muito de fazer entrega AP, não. Eu ia, mas eu ia chorando. Aí eu perguntei como que faz para poder ficar só aqui dentro do balcão atendendo. Aí eles têm que aprender sobre medicamento. Como é que eu vou aprender? Lendo as bulas. Eu saía com as entregas. As caixas eram abertas, né? Eu saía lendo a bula. Você tá com quantos anos? Eu tô com 35 anos. Não, eu tô com 45, então 10 anos a mais, né? Sim. Então você começou em 2002. Sim. Você já pegou o mercado com a caixinha lacrada já. Mas os hospitalários tinham lá. Aqui eu comecei. Dramin vem aquele tantão de bula, aquela coisa. E na época tinha, na farmácia que eu comecei a trabalhar, tinha uma gôndola só de Simegrip, beta-cortazol e Tandotramol. Aí eu... Tandotramol era da Belfar. Eu saí lendo, abri a caixinha deles, peguei a bula, saí lendo. Daí comecei, falei, tem que acabar com esse estoque aí, se você conseguir. Aí em 10 meses ali, ele me promoveu pro balcão. Parabéns, é isso aí. Aí foi que eu fui. Até ter a farmácia dele também. Olha que legal. E depois acabou fechando e entrou para a área de vendas. E a farmácia era em Ouro Preto? Também Ouro Preto. Comecei a farmácia lá em 2012. Ó, a gente começou a rede em 2011. Você falou mais de 10 anos, a gente está indo para 13, 14, né? 13 anos. 13 anos. É isso aí. Aí comecei lá em 2012. Aí, com a drogaria pequenininha, peguei dinheiro emprestado com a avó, com o pai. Conta boa é essa, né? E no juro bom também. Dinheiro de juro de vô, de vô. Eu falei, vai pagar, ainda falar disso, paga aí o empréstimo, que quando tiver o dinheiro eu devolvo. Aí fui lá. Vocês têm que me ajudar? Dando cheque para comprar prateleira, pedindo prazo fornecedor, e rompeu. Bom demais. E essa loja deixou, você parou quando ela? Em 2018, mas eu não parei, eu vendi o ponto, tá o ponto até hoje. Que legal. Aí chegou um ponto assim, eu falei, não quero mexer mais com farmácia não. Eu vou virar representante, eu não quero trabalhar nem sábado nem domingo, na minha cabeça naquela época. Aí eu peguei, saí, arrumei um emprego, primeiro arrumei um emprego na Meditei. Legal. Fiquei 2 anos. Só que na época tinha Santa Cruz, Hermes, Minas e Meditei. Aí eu escolhi a Meditei, e o pessoal falou, por que você escolheu a Meditei? Santa Cruz, que grande. Eu falei, por isso, eu quero começar no menor, pro meu nome, pra me fazer história no lugar que eu tô. Vontade, né? Cheguei lá, o pessoal, você é doido, ninguém fica nesse setor, não sei o que eu vou fazer aqui. Aí consegui, eu tinha 98% de positivação. Olha que legal. A venda bem expressiva pelo nicho ali do mercado que tinha naquela época. Uhum. Fui crescendo, aí depois saí da Meditei, fui trabalhar um tempo na Orga. Aí tive uma oportunidade na N1. Falou assim, olha, vem pra cá que você vai ter a oportunidade de ser gestor. Aí eu larguei um salário bom. Ótimo. Pra ganhar bem menos do que eu ganhava. E encarar o desafio. Encarei o desafio, porque eu gosto de desafio. Eu escrevi ali a minha história ali dentro da N1. Consegui ser um gestor, liderar uma equipe. Legal. Rompeu, teve crescimento. Perfeito. Ganhou uma esposa. Aí, ó, viu só? E a Carol foi a minha representante. Aí, ó. Passou pro nome. Oi? Passou pro nome. Começou como representante. Aí veio mas só que na Carol,
eu tenho um certo problema de ficar indo no centro de BH. Porque coisa de parar e tudo, e o toda dela era no centro. Aí, em vez de ir pro setor dela, assim, eu pegava e levava ela comigo. Aí, sempre junto da diretoria, a Carol tava ali, evidenciada. Aí o pessoal ficou olhando para ela de outro jeito e falou assim, não, você vai ficar com a grandes contas, e promoveu. Olha que Aí legal. eu vim atender vocês. Que coisa boa. Muito hein? bom. Mas eu tava te contando a história, e olha, bacana a tua história. Eu acho que a gente tem pontos em comum aí, Sim. colidentes, né? Porque o que aconteceu? Eu 92, 12 anos, comecei a ganhar algum salário, e com 15 anos eu ganhava já igual os balconistas, mas até aí bullying era mato, né, cara? Porque até me trancar dentro do banheiro e jogar munico embaixo da porta rolava. O negócio era feio. Era outro. Eu acho que isso moldou, de certa forma, a minha condição hoje, né? Porque às vezes eu sou bastante enérgico, às vezes eu sou bastante... Não negocio valores. Eu tenho isso, cara. Não dá para negociar valor. Às vezes é muito bom, às vezes nem tanto, né, cara? Mas eu acho que as pessoas... Nem tanto para quem não entende, porque eu não vou negociar mesmo valor, cara. Para mim, assim, honestidade é honestidade, palavra é palavra, acordo é acordo, né? A gente não pode, de jeito nenhum, deixar as coisas degringolarem. E eu fui aprendendo isso muito cedo, desde essa época. E aconteceu assim, fiz vestibular de farmácia em 98, passei em 99, participei da reconstrução de uma farmácia com meu pai. Essa farmácia estava vendendo R$5.000 em janeiro de 99. Em dezembro do mesmo ano, ela já estava vendendo R$100.000. R$100.000 naquela época era outro valor, né? Sim. Em 2004, 2002, vai, 99, 2002 eu já estava aqui de volta, porque eu fui fazer farmácia e bioquímica na EFOA, na Federal aqui de Alfenas, que agora mudou o nome, é Unifal. Quando eu voltei, eu achei que eu era dono da farmácia, né, sócio do meu pai, mas não era isso. Meu pai era o proprietário e eu gosto muito dele, viu? Todo mundo que está assistindo aí tá tudo certo. Meu pai trabalha comigo, ele não foi o meu algoz, muito pelo contrário, ele participou da minha formação e eu acho que esse é o papel realmente da família, né, cara? Te dar pauta. E meu pai sempre falou comigo, falou, bicho, deixa eu contar um negócio pra você. Trabalhar, você precisa trabalhar, não tem jeito não, mas você pode exemplar o erro dos outros, você não precisa cometer os mesmos erros, né? Até hoje ele fala isso, ele tem umas coisas, ele fala lá, viu, ó, te avisei, viu, ó, tá vendo? Então, é um cara que gosta muito às vezes até do contraditório, a gente tá conversando, você fala, mas não é possível que a opinião dele é essa, não é? Então, é engraçado demais, mas, e trabalha com a gente hoje a gente tem uma farmácia aqui em Varginha, e ele trabalha lá, fazendo o que ele quiser fazer, porque ele dá uma olhada um pouquinho em compras, ele é uma referência para muito cliente que vai lá buscar ele, está fazendo farmácia EAD com 69 anos, então... É mesmo? Que exemplo. Já fez processos gerenciais, tudo EAD. Então, assim, a gente, quando acabei a faculdade, a farmácia estava vendendo 250 mil mês, fazendo 450 entregas dia. Então, assim, o que a gente fez? Quebramos. Em 2005, eu fui embora, porque cheguei à conclusão que tinha uma necessidade de implantar uma consultoria do Sebrae. Chamei o consultor, o cara falou assim, deixa eu te falar, você está achando que você é dono junto com seu pai? Cara, teu pai não vai te dar autoridade aqui. Na cabeça dele, ele construiu isso aqui é dele. E respeita isso, você pode ajudar teu pai muito mais indo embora, porque você é novo, já tem uma formação que ele te ajudou. Também honra isso, porque senão dá errado, né? E vai embora. E assim eu fiz. Eu fui trabalhar em São Paulo numa rede, tinha 30 farmácias como farmacêutico, R$50 no bolso, um apartamento emprestado. Primeiro dia que eu peguei ônibus, falei, cara, como é que eu como agora? Porque eu vou trabalhar 30 dias para receber. Sim. Como é que faz? Aí deu tudo certo, né? A gente passou por isso tudo. Logo depois eu era farmacêutico gerente. Porque eu me incomodava. Como é que esse cara faz compra? Como é que recebe representante? Como é que recebe mercadoria? Né? Eu quebrei por falta de gestão. A farmácia deixou de existir em 2007, essa drogaria. E meu pai, quando fechou a farmácia, ou quando vendeu a farmácia, na verdade, ele foi para Ubatuba trabalhar como balconista. Eu fui gerente do meu pai 30 dias. E assim, a minha condição
era realmente de entender tudo, porque eu sabia que ali existia uma curva de aprendizado que fazia sentido. Então, resumindo aqui, né, eu estou pegando os principais pontos. Sim. Comecei a dar aula, fazia curso de aplicação de injetáveis no final de semana, levantava R$900 no sábado e no domingo, ensinando os outros a aplicar a injeção. E era bom, viu? O povo fazia umas injeções difíceis. Tem uma injeção que chama dorso ventral, que você aplica ela quase aqui na frente aqui da coxa. É difícil, porque a gente sabe que isso existe, mas é um caminho, né? Que é aqui. Eita, nós! Engasgou. A bala. Aí a bala aí, ó. Quer água? Tem problema não. Corta aí, moçada. Depois a gente... Ele dá aquela pausa, calma, desculpa. É. Não, depois Tipo, que corta e me loucura manda mesmo. vídeo que eu vou falar. Sabe? Aí você vai, né? Não, e eu procurando uma água, falei, vou ter que sair. Eu vi o desespero dela aí. Ai, tudo certo. Pode É, vamos pôr água aqui. os copos, eu já reponho mais água já. Não, quero. Depois dessa eu quero. Carolina. eu acho que aqui... Obrigado. Essa você vai gostar, né? Porque aí no só você que dá uma nota. Eu também. Esperar a Roberta voltar, porque aí fecha, né? Nossa, eu tô com uma dorzinha aqui. Eu não sei Vontade o Não. de ficar calminha, quietinha, tranquila, as crianças pulando em cima do seio. É aquele momento calmo que chega em casa, que a gente acha que vai descansar e tem várias crianças. Pois é. Essa aí... Você já tem filho já, não? Eu tenho uma de 20 e um de 21. Rapaz, E ele tem uma de 6. É. teve bom, hein? Juntou Aí agora todos. que tá bom, porque aí tem criança de novo dentro de casa. Eu gosto de criança criança. tá bom já. Tá Eu gosto de casa tranquilo. cheia, eu não gosto de casa vazia, não. Eu gosto de casa cheia. É Quando isso meus aí. filhos saíram de casa, porque eles moram sozinhos, têm a vida deles, eu quase morri. Um de 20 e um de... 21. Putz. E aí eles foram, né, fazer faculdade e morar sozinho, ter a casa deles, eu quase tive Faz o um quê? troço. Faculdade. A Ana Luísa faz direito e meu filho faz análise de sistema. O Que Gabriel legal. faz análise de Legal. sistema. Bom, pode ir? Pode ir, que a Carol atrapalhou tudo. Beleza. Então, assim, quando eu fui entender que esse pessoal lá tinha muita coisa, uma curva de aprendizado bacana, já tinha passado por muita coisa para chegar até aquele modelo, eu falei, bom, eu posso me tornar gerente aqui. E aí foi o que aconteceu. Me tornei gerente, fazendo os cursos e tal. Falei, mas eu preciso me capacitar. Fui fazer um Empretec do Sebrae. Quando fiz o Empretec do Sebrae, falei, cara, 2007, 2008, falei, não dá mais. Eu não quero mais farmácia, não. Não sei por que isso acontece com a gente, né? E aí eu falei, não quero mais farmácia, não. E aí eu fui vender roupa, prata, lingerie, sex shop. Que loucura. É, tem uns negócios aí. Ia lá na 25 de março, 25. comprava. Tinha um amigo meu que tinha uma fábrica, a família da ex-esposa dele hoje, né? Tinha uma fábrica de lingerie, a gente comprava lingerie, montava sacola, deixava pra mulherada vender, saía para vender, eu representava umas fábricas de roupa, saía para vender e tal. Mas enfim, a situação foi que quebrei de novo, né, cara? Porque não deu certo tem algumas coisas que dá outro livro aí, depois a gente explica isso. Muito top. Mas aí eu fui trabalhar na vigilância sanitária, como farmacêutico de vigilância sanitária. Fiquei 4 meses lá em Ubatuba fazendo isso. Foi legal. E aí eu descobri a associação e arrumei emprego aqui na UAI Pharma, né? Aqui em Três Pontas. E aí foi a primeira incursão nesse mundo. E aí participei do desenvolvimento da UAI, participei da inclusão da UAI na Febrafar. Chegou um momento que também deu, aí a gente casou. Eu vim para cá em 2009, para a UAI. A Lidiane teve a alegria de me conhecer, né? Porque é um presente de Deus. Presente de Deus, né? Ela teve a alegria de me conhecer em agosto de 2009. A gente tem dúvida aqui agora se é 12 ou 22 de agosto. É um sábado, tem que olhar aqui. E a gente casou, o ápice da alegria dela foi com o nosso casamento em agosto, em dezembro, né? Dia 19 de dezembro de 2009. Ela 3 meses depois, assim. Foi uma alegria incrível. Foi. Ela não se continha. Ela falou assim, ô caso, ô caso. Você conhece alguma história parecida? 3 meses de namoro? É. Demais. Não, deu 4, mas é bem pouco mesmo. A gente conhece bem essa história. E aí ela conta a historinha dela também, senão só vou ficar eu falando aqui, né? Eu acho que é bacana. E daí pra frente, ela conta depois que eu acabar, que chegar não é.
Aí ela virou para mim, falou assim, depois de um tempo, 2011, ela falou assim, cara, parece que você tá meio nervoso aí fazendo os relatórios da UAI. E eu falei, tô sim, porque eu não tô satisfeito lá com algumas coisas que eu gostaria de fazer, eu não consigo fazer. E tudo bem, viu? UAI, obrigado, vocês me ajudaram demais, inclusive nessa parte, né? Porque a gente tem que saber até Sim. onde vai a nossa validade Sim. dentro daquele negócio, né, cara? Exatamente. Às vezes é preciso dar uma descolada e andar. E foi Cortar isso. o cordão. E aí a gente montou um plano de negócio. Aí eu já tinha feito Fundação Getúlio Vargas, um MBA em gestão empresarial. Cara, eu acho que contato é tudo também. A gente peguei o carro, fui lá avisei o pessoal da UAI que eu ia fazer. A diretoria sabia. Fui lá em São Paulo, na Febrafar, contei pro Edson Tamassia, pro Neto, o que a gente ia fazer. Eles me convidaram para ir como convidado. Foi a única rede que entrou como convidado sem estar com a rede devidamente formalizada. Mudaram o estatuto. Hoje isso não é possível mais. Né? Hoje nós mudamos a Rafa. Então, isso é outra coisa também. A gente acaba influenciando o mercado pelas nossas ações, né? Pelas nossas atitudes. Influências óbvias, né? A gente está falando de coisas pequenas que ao longo do tempo as pessoas vão entendendo um outro caminho de fazer. E a Lidiane topou a brincadeira de deixar uma série de empregos aqui, não trabalhava num lugar só, e fomos para Governador Valadares, 650 quilômetros daqui, um lugar totalmente diferente, com um sotaque diferente, para fazer esse negócio que hoje são bastante farmácias aí que levam a nossa marca e que deixam a gente bastante feliz, na grande maioria das vezes, com o que esses lojistas fazem com a nossa marca. Mas agora conta a história aí. Tudo. Bom, primeiro, muito obrigado, né? Toda a referência, eu fico muito feliz de ouvir e é até engraçado, às vezes a gente sente até vergonha, né? Dos elogios, de ouvir o outro contar a história. Mas, assim, agradeço, acolho tudo, muito obrigada. E é de coração. Porque Obrigadão. realmente eu sou uma admiradora, a gente estuda bastante sobre a história de vocês, justamente porque inspira, né? Nos inspira, então eu acredito que inspira muitas pessoas e é por isso que vocês estão aqui com a gente, para inclusive nos incentivar e nos fazer alavancar também aí nos degraus que nós pretendemos subir cada vez mais. Muito obrigada. Eu fico tímida nessa hora. É engraçado isso, né? Acho que às vezes até é uma questão cultural. A gente não está acostumado a receber reconhecimento tão sincero, assim, de frente e dá até uma timidez, mas com toda humildade do mundo acolho. Muito obrigada, Breno, Carol. Bom, a minha história é bem diferente da do Alan, né? Eu sou a mais nova de 4 filhos e eu adoro ser a irmã mais nova, que eu acho que o irmão mais novo, ele pega característica de todo mundo, né? Ele não é só o pai e a mãe. Eu falo, gente, o nosso filho mais velho, Miguel, ele é o Alan e eu. Uhum. O mais novo, ele já tem o jeitinho do Miguel, o jeitinho do Diego, o meu já... A mistura familiar. A mistura familiar contribui muito para nossa formação. Então, assim, eu me sinto privilegiada nesse ponto, porque a minha irmã mais velha é 12 anos mais velha que eu, e aí depois vem as outras. A outra de 7, o meu irmão que é 3. Então, assim... Os passos longos, inclusive. Não, da Letícia pro Du, então a Letícia é 5 mais velho, o Du é 3 mais velho que eu e a Leila 12. Então, sempre cuidaram muito de mim. O irmão era o parceiro de farra, eu sempre fui meio moleca por essa influência. Ele fala que eu sou o irmão homem que ele não teve, porque eu gosto de bola, gosto... Não, Du. Não. Enfim, quando eu tinha 13 anos, a minha família decidiu montar uma escola. Na verdade, minha mãe vem da área da educação, né? Sempre, a primeira formação dela é educação artística. Fez essa faculdade porque o sonho dela era fazer faculdade, né? Porque meus pais casaram, eles foram para São Paulo, naquela época que ia para ganhar a vida, né? Lá nos anos 70. E aí meu pai trabalhando numa fábrica e minha mãe com as crianças em casa, mas ela sempre foi muito inquieta, né? E ela é de uma geração de 8 filhos, então ela só entrou na escola quando o irmão mais novo, e ela mais velha, o irmão mais novo estava em idade, porque eles iam tudo junto, né? Morava na roça e toda aquela questão, mas ela sempre gostou de estudar e sempre valorizou muito o estudo pra gente. Tanto que tem uma fala dela que é muito característica na nossa educação, que é assim, você pode perder tudo nessa vida. Você perde tudo. Você perde pessoas que você ama, você perde
enfim, questões materiais, mas o que você adquiriu de conhecimento é seu e ninguém te tira. Sim. Então, ela sempre incentivou muito a gente a estudar, demais. Tanto que ela fala que o sonho dela e que ela realizou é ter proporcionado educação para os filhos. E aí, na primeira oportunidade, ela foi fazer faculdade. Ela escolheu a faculdade perto de casa, porque no intervalo ela tinha que correr em casa, dar mamar para uma criança, fazer outra coisa, era só os dois lá. Imagina, né? Com 4 filhos. E aí, ela já trabalhava na área de educação, concorreu a uma diretoria de uma escola, aí, enfim, tem calúnias que dizem que houve algumas coisas meio erradas, uns papelzinhos colocados, enfim, foi uma decepção para ela. Na época, meu pai falou assim, já estava aposentado, meu pai aposentou, eu tinha 1 ano de idade, a gente já voltou para Varginha, então todo mundo nascido no interior de São Paulo, eu nasci em Pinda, minha irmã em Santo André, e resolvemos, aposentou, voltou para Varginha, que é a família daqui, e meu pai falou assim, não, vamos montar uma escola. E assim foi. Meu pai, assim, nunca teve muito estudo, mas muito inteligente, muito toque de Midas mesmo. Ele estudou até a 4ª série primária. E aí entrou. Minha mãe como cuidando da parte pedagógica, direção e orientação. Nessa época ela já tinha feito algumas pós-graduações, que os filhos vão crescendo. Assim que quando meu pai estava em São Paulo, minha mãe em Varginha, ela trabalhava em 2 lugares. Ela dava aula durante o dia, trabalhava na recepção do hospital regional de noite como recepcionista. Então, assim, ela trabalhava literalmente o dia todo e a madrugada toda. Até hoje ela não dorme. Enfim. Verdade. Mas ela adorava. E aí foi isso. Montamos a escola. Meu pai cuidando mais da parte administrativa, portaria, toda essa parte. Minha mãe mais com a parte pedagógica, orientação, conteúdo. Minha irmã mais velha, que já estava na faculdade de letras na época, acho que já tinha formado, pegou o pré, a do meio, muito inteligente, nossa, a menina é um crânio, pegou o jardim, e eu e meu irmão berçário, eu tinha 13 anos na época. Eu com 13, meu irmão com 16, era uma gracinha, as crianças amavam ele. Na hora do soninho, dormia tudo agarrado com ele, né? A figura masculina dentro da escola, principalmente infantil, ela já chama muita atenção, né? Sim, é diferente. E ele já era todo jeitoso, ainda e aí, enfim, deu muito certo, a escola existe até hoje. Já tá com, isso foi em 2000, já tá com 24 anos, ano que vem debuta. Infelizmente, meu pai faleceu, minha mãe ainda trabalha lá, mas muito mais uma figura de recepcionar uma criança no portão, acompanhar no banheiro, esquentar uma mamadeira, que é uma função que ela desempenha maravilhosamente bem, porque pode chegar qualquer um chorando lá. Até eu, se eu chegar chorando lá, ela põe pra dentro, porque é um carisma, é uma paciência. Nossa, parece que o mundo anda mais calmo, né? E a minha irmã mais velha hoje está à frente da escola, a do meio tá fazendo doutorado em São Paulo, mas também trabalha em escola, lá em São Paulo. E o meu irmão trabalha no Cefet, que é um instituto federal que tem aqui em Varginha. E começou a escola, eu tinha 13 anos, eu já comecei a trabalhar. No ano seguinte, entrei no ensino médio, já fiz científico e magistério, então fazia científico de manhã, magistério à noite, trabalhava à tarde. E formei, fiz licenciatura em Educação Física. Depois, na sequência, fiz o curso técnico ator, que até contei um pouco para vocês antes, que foi uma paixão mesmo. Ela me levou para fazer oficina de teatro, cara. Foi bem interessante. Não, e vocês não sabem, foi qualquer oficina, foi teatro físico. Então, imagina ele fazendo elefantinho. Elefantinho, assim, você põe a mão, a cabeça e as pernas para cima. Literalmente. Ele fez bem interessante. E aí foi bem legal. Fiz o bacharelado logo na sequência. E conheci o Alan, eu já tinha formado, né? Tinha formado. Não. Ela me conhecia, você tinha formado, e aí você estava trabalhando você tinha um emprego no Estado, na escola, tinha um negócio da prefeitura também. Tinha um projeto de lei de incentivo à cultura, com essas coisas do teatro. E tinha bastante personal, acho que era 2 ou 3, sei lá, lugares. Não, tinha bastante. Lugares eram, mas não. Eu atendia num prédio que tinha várias alunas lá. E assim foi, 2011, 2012. Eu fiz uma especialização você começou. Em terceira idade, né? Então tinha pós-graduação também ensino à distância, naquela época você fez? Fiz uma docência em educação, enfim, a vida inteira estudando. Aí, quando a gente se conheceu, os dois, ele ainda trabalhava na UAI, e assim, ficou 2 anos, porque
A gente casou em 2009 e montamos a Inova em 2011. E aí, quando ele apresentou para mim o plano de negócio, eu falei, ó, vamos embora, né? Eu vou... Tem um livro que chama Estratégia do Oceano Azul. É uma literatura mais antiga e tal, mas ela é válida ainda. Que ele fala o seguinte, olha, do ponto de vista de negócio, a água pode ter duas cores. Ou azul, quando você está realmente navegando um mar sem muita concorrência, sem nenhum predador grande, ou vermelha, quando tem muita concorrência e predadores ali que estão jogando sangue na água. É aquela coisa de concorrer pelo preço único e exclusivamente, de não se preocupar com os atributos de entrega, ou necessariamente a gente perceber que quando a gente tem uma qualidade de entrega muito bacana, a gente tem que conseguir comunicar isso, né? Então aí talvez você pode até estar no lugar lá de oceano vermelho, de água vermelha, mas se você tiver uma entrega muito bacana, você acaba mudando o teu panorama. E nos seus primeiros anos, vocês conseguiram 41 as lojas. Foi. E aí, assim, 4, 5 anos depois, a gente estava com 550 farmácias, cara. Foi uma loucura. No primeiro ano teve um crescimento. Foi rápido e era eu. A loja de até número 200, eu conheço nome, sobrenome, sei. Aqui o pessoal conhece as lojas por código. Eu não. Eu conheço por cidade, pelo nome. Falou, mas e aquele outro negócio que ele tinha, ainda continua? Esses dias eu conversei com o licenciado. Porque eu tomava café na cozinha desses clientes, né? Agora, com a escala, não dá para manter essa reprodução. Aí a gente tinha os consultores que viajavam. Uma das mudanças que a gente fez no negócio depois da pandemia foi isso, foi parar com a visita consultiva em loja, né? Mas, cara, de lá para cá vem muita coisa acontecendo. Passamos por todas as dores do crescimento aqui nessa empresa. A primeira foi montar e parar em pé. Sim. Que isso é um negócio. Teve um fornecedor, um parceiro, que, enfim, que queria ser parceiro, ele falou para mim na mesa assim, falou, cara, legal, maravilhoso, mas a gente volta a conversar daqui 2 anos. Esse negócio de rede é modinha. A modinha vai passar. Dura 2 anos nesse mercado, aí a gente conversa. Então, assim, esse tipo de coisa você tem dois que ofende, né? Quando você escuta, porque... Mas beleza. Ainda mais quando você tá com toda a expectativa ali, buscando seu crescimento, batalhando. Mas a gente tinha um plano B. Qual que era o plano B? O plano B era acabar... a viola no saco, pôr o rabo entre as pernas e volta o cão arrependido. É mais ou menos isso. Eu voltar pro balcão, que eu sempre falei pro Diane, se precisar, eu trabalho no balcão, né? E ela voltar a dar aula. Então, a gente tinha profissão. Isso é legal. Eu acho que se o mote de vocês é levar conhecimento de gestão, eu acho que a primeira coisa, assim, ou melhor, a gente sempre empreende por necessidade, mas tem que tomar cuidado com isso. Porque se for só necessidade, com muita vontade e tal, e sem um mínimo de estrutura para aguentar os primeiros ciclos de faturamento acontecerem, muito provavelmente você vai incorrer na estatística que o Sebrae levanta aí, que a grande maioria absoluta das empresas não passa do 2º ano de vida. Sim. E é essa a referência que o cara estava fazendo na época. Fica 2 anos em pé. Escutamos também o seguinte, porque a gente fala diferente do pessoal de Governador Valadares, né? Assim, você está fazendo o que eu queria fazer na minha terra. Então, ou você me deixa entrar, ou você não cresce aqui. Eu falei, não é assim. Eu não negocio valor, lembra que eu falei? Assim, né? Também houve quem falasse o seguinte, olha, manda para as farmácias tanto de pedido e que sei lá o quê, porque aí eu vou te pagar, sei lá, tanto. Não, eu falei, não, quem me paga são as drogarias, pagam uma mensalidade lá, tá tudo certo, eu não quero esse dinheiro. Porque eu sei que eu vou aplicar também uma conta para o dono da farmácia que vai dificultar a vida dele. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, a gente sempre foi muito reto com os valores. E aí, passamos pela dor da contratação, as primeiras contratações. Até acertar tudinho. Cara, tivemos muita sorte sempre, a vida inteira, sabe? Mas, tanto que a gente tem uma máxima aqui, se vai mandar alguém embora ou vai demitir, enfim, qualquer nome que quiser dar para esse fim de contrato de trabalho, que é isso, chegou uma hora que acabou, não deu, não tem mais o ciclo, acabou. Não pode ser surpresa. Não pode ser surpresa, porque se for surpresa para alguém, tá errado. Você não fez o trabalho de feedback, de todo PDI, né? E as pessoas tendem à média, normal. E a média vem de medíocre, normal. Eu também, eu sou uma pessoa.
Eu paro de agir da forma. Então, se você para de agir da forma como deve, se você para de estimular as pessoas a desenvolver, o que você vai ter? Média. Média mais média virou uma média ponderada que vai tender. Média tende ao menor valor entre 2 pontos. Ao valor médio entre 2 pontos. A gente não quer média, né, cara? Sim. A gente não quer média. Então, assim, o pessoal que está aqui mesmo, né, eu acho que é interessante, porque a gente fala abertamente essas coisas aqui na rede, resolve conflito abertamente, né, chama todo mundo, isso aqui eu não aceito não é assim? Isso aqui não vai acontecer aqui não pode. Tem que ser. Por outro lado, erra o nome, né, João? Pedro Paulo está aqui, e aí um dia eu fui apresentar a rede aqui e tal, eu gosto de falar para todo mundo, que eu sei o nome de todo mundo, né? E aí eu tava ali pensando em outra coisa, falei, o João ali e tal. Ele falou, rapaz, na hora eu não falei nada não, mas meu nome não é João não, viu, Pedro Paulo? Eu falei, eu sei, Pedro, desculpa, né? Então, assim, erra também, esse é um exemplo, né? Sim. A pessoa não tem nada mais valoroso para ela do que o próprio nome, né? E a gente errou aqui nesse dia. Mas levamos em brincadeira, fizemos chacota e tem que ser quando assim. você reconhece, chama a pessoa pelo nome, a própria pessoa ela se sente importante, cara, É na isso. hora que você chama. É isso. É a palavra que ela não escuta na vida, né? Então, assim, passamos por várias decisões importantes também, né? Assim, vamos fazer evento, cara. A gente faz um evento no Expo Minas. Sim. E esse evento lá no Expo Minas, a gente participa de 2 eventos lá. Um que a gente vai com uma rede associada para fazer um evento para atender um público, Pharmatrend, e outro Conexão In. A gente é peitudo, viu, cara, para levantar aquilo é investimento, Sim. é posicionamento de marca, é querer estar junto com o cliente. Mas quando eu montei a rede, eu não imaginaria fazer um evento no Conexão In, não. Eu estava preocupado realmente Grandioso. em garantir a mensalidade. Como é que você garante a mensalidade? Opa, fazendo um serviço bacana para esse cliente. Isso não mudou. Não mudou. Para garantir a mensalidade. Sabe quantos clientes que a gente negativa? Bom, clientes que o cara parou de pagar a mensalidade. Qual que é a primeira ação que a gente toma aqui? Ligar para ele, por que você parou? Não faz sentido mais para você? Quer que a gente faça um plano de ação para te ajudar? Porque o varejo farmacêutico ele tem um problema, gente. Ele é marginal. É margem. A gente ganha margem. Então, a janela de erro é estreita. Eu tenho que deixar você andar aí, senão vai durar 3 horas aqui. E eu tô com medo da audiência, porque fica um bobão falando assim, né? Não. E aí... Tá ótimo, é muito bom estar ouvindo. E, na verdade, está dentro do contexto aqui também. Então tá. Porque eu ia perguntar justamente sobre a sua história, sobre o crescimento, sobre o seu posicionamento. Falando E tá tudo hein? envolvido. Tá Tá tudo envolvido. É isso aí. É isso aí. Mas tem alguma coisa que você gostaria de pontuar que não foi falado aí? Eu acho que é um dos principais benefícios que os empresários obtêm, né, ao licenciar a rede. Que eu acho que... E o diferencial de ser um associado e um licenciado. Que a Rede Nova, os clientes são licenciados. Quais são essas diferenças? Quais os benefícios, né? E o posicionamento. Eu, né? Se quiser, eu posso falar também. O mercado ele tem 3 modelos de negócio que a gente coloca, o mercado coloca ele tudo embaixo de um grupo só, que é associativismo. Embaixo do associativismo tem 3 modelos: franquia, associações e licenciamento de marca. Como que surgiram as associações, que inclusive deram origem à FEBRAFAR, que é a Federação Brasileira de Redes Associativas Independentes de Farmácia. Elas surgiram pela necessidade de alguns empresários, lá na década de 90, mas eu acho que não tem nenhuma associação ativa mais antiga nesse ramo anterior a 90, acredito que não. E eles falavam o seguinte: bom, a gente precisa melhorar nosso poder de compra com a indústria. Então, se a gente juntar um número de farmácias e esse número conseguir fazer uma negociação em conjunto, a gente consegue uma negociação melhor. Inclusive, tem histórias de algumas associações que as regiões que elas atuavam eram delimitadas pelo sinal da Rede Globo, por exemplo. Porque os caras queriam, além de fazer a
A marca, para fazer a marca, tinha que fazer uma propaganda de televisão, então isso facilitaria eles a acontecer. Então, as associações surgiram muito diferente do que a gente tem hoje de franquia e licenciamento, elas surgiram para atuar localmente, né, em pequeno espaço. Muito bem. Problema das associações que a gente começou a ver ao longo do tempo, muitas se profissionalizaram, é que os donos de farmácia têm a farmácia como negócio, não necessariamente a central da rede. A central da rede é um suporte ao negócio deles, que é a farmácia. E pelo Código Civil, as associações não podem ter diretoria remunerada. Então, poxa, eu dedico meu tempo à associação e não necessariamente posso ganhar dinheiro. Ter uma remuneração. Isso. E aí a gente fez uma coisa que foi muito importante, que foi descobrir que lá, enquanto eu estava no ar, eu falei, cara, legal a associação, mas a associação tem um problema para mim, que é a decisão colegiada. Você fazer uma reunião para tomar uma decisão, isso toma muito tempo, né? E eu achei isso na época. Fui conversar com o Edson falou, cara, você pode montar um negócio que é o licenciamento de marca. E aí eu já tinha estudado franquia. Franquia, gente, é um outro bicho. Embora está embaixo do mesmo pacote, mas é um outro bicho. Franquia tem uma lei que é de 94 que rege o modelo de franquia. Tem que ser o padrão. Que tem que ser o padrão, que a franqueadora tem que dar todo o processo operacional pronto. Que a franqueadora precisa realmente ter uma história de franquia, enfim. Aqui no Brasil ainda não necessariamente é assim que funciona na prática, né? Verdade, conheço. Não necessariamente, mas na França lá, o cara tem que ter 3 unidades funcionando pelo menos por 2 anos. Então, a franquia, ela é uma transferência de know-how, porém, tem que ser validado. E a gente vê algumas franquias que não tem circular de oferta de franquia, que é um documento mandatório, segundo a lei, que tem que ser apresentado 15 dias antes da assinatura do contrato, contendo todos os dados, inclusive telefone de ex-franqueados. Então, mas está nesse mesmo pacote. E aí tem o licenciamento de marca, que tem um contrato, é um contrato não leonino, isso é bacana, a gente estava discutindo isso hoje, é um contrato que permite muita liberdade para o dono da farmácia, ele continua sendo dono do negócio dele, que permite ele fazer a gestão do negócio dele com um certo grau de flexibilidade, mas a gente ajunta embaixo desse pacote um contrato de fácil leitura, fácil compreensão, né? E com contrapartida entre as partes. Tá? É bem simples assim. Então, nós somos um licenciamento de marca. Por quê? Porque eu e a Lidiane, nós somos os donos do CNPJ, os donos da marca, e aí a gente entrega um comercial, você sabe disso, né? Sim. A gente faz coisa que o mercado aí não pratica, não faz, né? A gente realmente entrega isso para o nosso cliente porque a gente quer dar liberdade para ele. Traz inovação. A gente quer dar liberdade. O comercial, a gente quer que o cara fale assim, não, beleza, eu estou bem atendido no comercial, eu posso fazer se o cara quiser, a gente ensina ele a fazer a compra para gastar menos tempo possível. Isso é inclusive uma observação que eu, como telespectadora, né, Uhum. eu acabo admirando muito justamente por isso, porque não está focado só na proposta comercial, só na negociação indústria, por exemplo. Vocês fazem toda realmente uma parte de gestão com excelência, né? Vocês vão levar tecnologia, vocês vão levar a parte de administrativa, né? A parte de técnica de venda, e aí entra mais as ofertas, Isso. né? Que é o modelo ali de compra coletiva. Então, isso faz toda a diferença para o licenciado no final. Isso é liberdade. Para que ele possa crescer, né? Isso é liberdade, é vida. Sim. Por que você desistiu, que você quis sair da farmácia? Tinha vida? Não tinha, né? Não tinha. Vamos falar a real. Não. A maioria dos donos de farmácia independente desse país não tem vida, cara. Ontem eu escutei de um falando, não vi meus filhos crescer. Então, assim, aqui na rede você vai achar vida, cara. Você vai achar vida, mas tem que executar, tem que fazer bonitinho, tem um período de trabalhar para que a vida aconteça. Tem que entregar, tem que dedicar. Senão dá errado. A gente tem que fazer o a mais hoje para ter lá na frente uma vida que a maioria das pessoas não poderiam ter, né? Existe uma curva de aprendizado que precisa ser executada e melhorada, né? Porque entra, aprende e melhora. Tudo pode ser melhorado. Esse é o grande tema. Mas então a gente entrega comercial. Um comercial inteligente, não é lascivo. Eu não quero tirar a condição da farmácia para trazer para dentro da central. Sim. Isso acontece em alguns lugares. A gente não quer fazer isso. Não mandamos mercadoria que o cliente não pediu. Não compramos em nome dele. Essa é a grande real.
certo? Outra coisa é o seguinte, a gente tem aqui muita tecnologia. Por exemplo, imagina se você está lá na tua farmácia, na época que você tinha farmácia, alguém te ligar e falar assim, tudo bom? Ô, Breno, deixa eu te falar, o seu CMV está errado. Seu CMV está apontando um pouco a mais ou um pouco a menos e a tua ruptura de estoque está aliada nesse CMV, porque se ele tiver muito alto, às vezes acontece, você pega o CMV muito alto porque o cara está tendo uma ruptura de estoque de produto mais barato. Sim. E ele está comprando errado, ou um CMV muito baixo porque ele está tendo uma ruptura muito alta de produto mais caro, por que não alinhar? E hoje eu aprendi sobre o CMV na distribuição. Aí. Que com a minha equipe eu tinha que entregar um CMV saudável. E na época, lá que eu tinha farmácia, eu pesquisei em Novas, na época. Porém, só lá tem a Hebe. Ouro Preto. Aí não podia ter. Deu ruim. Cogamos Chegamos depois. Não foi naquela. Mas ali na época também foi uma aprendizagem, porque eu saí do balcão, eu coloquei assim na minha cabeça. Muita gente falou assim, o Breno é muito sonhador, só que quando eu coloco alguma coisa na minha cabeça, eu vou até dar. Se der errado, foi eu que fiz. Se der certo, foi eu que fiz. E montei assim, de acordo com o que eu já fazia. Depois que eu saí, eu fiquei nessa farmácia que eu fui promovida a balconista, eu fiquei lá até 2006. Aí meu salário era, na época era R$470 naquela farmácia. E eu não estava vendo crescer. E uma farmácia lá em Lagoa Santa, que hoje, na época ela chamava Farma Alves, hoje ela é Entrefarma, Entrefarma, ela não entrou na outra popular. É Entrefarma, mas eu fiquei lá de 2006 a 2012. Aí quando... Aí melhorou o salário. Melhorou. No primeiro mês era um salário fixo, era o mínimo, mais a comissão. Depois que eu comecei a ganhar comissão, ninguém mais me parou. É lógico. Os balconistas queriam colocar eu dentro da salinha lá e trancar. Cara, é isso. E esse serviço de inteligência, porque na verdade, às vezes o seu João, o seu Zé, não vai estar olhando o CMV, não vai estar prestando atenção, só vai estar entendendo que tem um furo. Ele está entendendo que não está sobrando dinheiro. Não está sobrando dinheiro. E na época, só cortando, na época que eu fui para a farmácia, eu não tinha essa noção, eu não tinha gestão. Então eu achava que eu tinha que colocar. A primeira coisa que eu fiz lá, eu enchia a farmácia de genérico e similar. Tudo certo. Aí, o que tinha. Deu certo, não deu? Que é o que eu vendia genérico e similar, ganhava comissão pra mim. Pronto. Aí tinha uma outra farmácia lá que eles davam 15% de desconto no ético. Aí o cliente queria comigo. Falei, daqui a pouco eu te entrego lá na sua casa. Eu ia lá, comprava com 15 vendendo para cheio. PMC. E isso, você sabe que tem gente que faz isso ainda hoje? Que compra das grandes redes. Você que é farmacêutico, varejista independente de farmácia, cara, não, talvez naquele momento é o que você tinha de fazer, mas... é uma falta de estrutura. Mas falta de conhecimento. Por exemplo, falta de estrutura. Falta de conhecimento. O que hoje é um dos grandes diferenciais. Quando você leva uma expertise dessa para que o cara enxergue o setor dele, o negócio dele, com realmente inteligência de mercado, com investimento, com o que ele pode, o que ele não pode, o que está trazendo rentabilidade realmente ou não. Transferir o potencial de compra para o concorrente para quê? A indústria nunca vai te ver como... Né? Então, assim, tem que ter uma visão estratégica por trás disso, né? E estratégia que, de fato, seja traduzida também, porque tem gente que começa a falar de negócio achando que está dando aula para catedrático. Não, cara, você tem que falar o óbvio tem que ser dito, a língua do rapaz que está ali, cara. Você tem que ter uma comunicação clara. Então, assim, a gente entrega um comercial. Mais simples, mais próximo, porque aí você atinge o maior público. Simplifica que aplica, né? A gente tem um cliente que ele vem atrás primeiro da rede, na maioria das vezes, por conta de compra. Mas a gente está invertendo isso, porque a gente está ficando muito bom em entrega de gestão. Muito bom. A gente consegue fazer essa coisa de concorrer pela atenção da loja, porque a gente consegue não só entregar o problema, mas a solução no mesmo pacote. Sim. Porque não adianta ficar problematizando a vida dos outros, não, sabe? O coach que fica assim, você faz isso, você faz aquilo, tá? Mas nunca te conta. No final, fatos de sucesso dele. No final, no final do vídeo de 40 minutos, ele fala assim, clica aqui, compra o curso, que você vai destravar teu DNA, sei lá.
Não, cara, não é isso. Nós estamos numa época que... E eu sofro com isso. Porque a gente entrega muito. Em gestão a gente entrega muito, de verdade. Entregamos... Cara, é entrega real. Eu estou vivendo isso na farmácia, eu estou fazendo isso na farmácia. Então, a gente tem uma farmácia aqui que está virando uma escola. Hoje teve um fornecedor lá e falou assim, uai, nunca vi ninguém fazer isso, não. Eu falei, nós estamos fazendo, cara, colocando tecnologia, fazendo prospecção de cliente automática. Falando de plano de carreira. Essa é a parte dela, né? A Lidiane... A gente aqui na Rede Nova, a gente tem um negócio que poucas empresas têm. Nós somos 4 vezes consecutivas agraciados com o GPTW, que é o Great Place to Work, que é um relatório onde os nossos colaboradores fizeram uma pesquisa sem ninguém, assim, é lógico que a gente lembra eles, mas não tem essa de obrigar, se o cara não quiser, ele não responde. E ali vem um relatório do que eles entendem que é a empresa, e aí está o ouro, não é a certificação em si, o símbolo, né? Aquilo é um escudo, não é isso. Não, dá orgulho. Dá orgulho, mas... É sinal que você tá no caminho certo. Mas o relatório mostra onde pode melhorar, porque sempre dá para melhorar, né? Sim. Então, isso é muito bacana para nós. Nós somos Triplo B Humanizadas também, que é uma empresa boa para o Brasil. Você sabe quem que vai fazer a diferença nesse país? Quem? Nós. Só nós. Não adianta esperar de ninguém, não, cara. E eu não tô criticando o governo nenhum, viu? Embora tenha lá meu posicionamento, mas não cabe. Sim. Em negócio não cabe esse tipo de posicionamento, né? Sim. Mas a gente precisa trabalhar para gerar imposto. Como que ele vai ser gasto? Aí entra na política, não vamos entrar nisso, mas gerar emprego. Precisamos produzir prosperidade para quem está perto da gente. Tem muita gente que fala assim, eu gero prosperidade. Na primeira oportunidade que tem de fazer uma negociação, põe a faca no peito do outro e fala, ou você me paga ou não tem negócio. Não é assim que funciona, né, cara? Não deveria ser. Então a gente entrega comercial, a gente entrega gestão, a gente entrega tecnologia para esse cliente fidelizar o cliente dele, precificar medicamentos. Você sabia precificar os medicamentos da tua farmácia na época? Então, usava o ético, eu deixava no PMC. E quando era eu que comprava, eu dava no máximo 10% de desconto. Depende. Tá. E quando eu precificava eu colocava 120, 130, assim. Ficava na minha cabeça ali, de porcentagem. Obrigado por isso, porque ainda hoje tem muita gente fazendo isso, deixando dinheiro na mesa, perdendo liquidez, e o concorrente ganhando no mercado, falando, nossa, não sei. Aí começa aqueles negócios, né? Assim, não sei se aconteceu com você, comigo já aconteceu. Você vê o cara falando, falar, mercadoria roubada. Aconteceu na cidade mercadoria roubada, não tem. O pessoal falava assim, chegou um menino novinho aí, que tá fazendo bagunça, que na época lá tinha 23 drogarias dentro de Ouro Preto. Aí vai ter um menino novinho aí que tá fazendo uma bagunça. Eu começava a receber visita de fiscal direto. Toda hora os fiscal lá, falava que eu tava roubando. Tanto que o modelo de gestão faz diferença, né? O licenciado hoje tem aí de ferramenta para não ter esse tipo de cenário. Para não precisar passar por isso. Naquele momento foi promissor para ele, ok, mas se ele tinha uma experiência, porém se ele tivesse esse know-how que hoje o mercado traz como oportunidade de negócio, seria muito maior. Mas né? A dor seria menor. Isso é a essência do empreender, né? Sim. Eu vejo uma dor e falo, não, eu vou solucionar essa dor, eu vou te ajudar nesse ponto. E agem nessa dor, né? Age na dor. Por isso que a Rede Nova existe. Por isso, é para ajudar, é a nossa essência. É a coisa, respeito muito, sou muito solidária, sabe? Eu acho que o caminho é esse mesmo, todas as decisões que a gente toma na vida nos trazem até esse exato momento. E aonde que eu posso contribuir? E tem uma coisa legal, é o seguinte, a gente entrega, então, compras, a gente entrega gestão, a gente entrega conexão com os parceiros e com as tecnologias que precisam. PBM, por exemplo, cara, se não tiver um PBM na loja, hoje está enrolado. A gente também entrega geodados, cara, Geofusion, aonde que a minha loja está, aonde que eu tenho a maior massa de população perto, qual que é a minha população, entrega análise de mercado. Poxa, eu pego lá um IQVIA, que a gente é um provedor de informação para eles, então a gente recebe essa informação, cara, o que vende naquela região, o que não vende, como é que é a base de preço. E quando eu tiver acesso a essas informações, IQVIA, Close-Up, o IMS, então eu consegui montar, pegar
o meu arquivo, meu programa, peguei essas informações, coloquei tudo, fiz uma bússola de cada setor, de cada representante e falei assim, ó, tá acontecendo isso aqui, você vai atuar aqui. Aí o resultado foi assim, ó, bum. É isso. É outro Coisa. olhar e um outro amadurecimento. Sinalizando, falei, ó, no modo fulano de ali tá gestão. comprando, É. nós trabalhamos com esse medicamento. Então aquele menino novinho lá de Ouro Preto se desenvolveu a ponto de entender de estatística e de conseguir ordenar pelos dados que ele Sim. tinha a orientação que ele precisava dar para a equipe. É isso. Isso é o estado de arte, né? É. Apanhava ainda É assim, o mas que- menos, né? Hoje é o que ele faz aí com a equipe dele. A Perfeito. equipe dele é toda bem direcionada, tem resultado, porque, né, tanto que ele assumiu aí um estado numa indústria, justamente por isso, pelo diferencial e análise, né? É. Ele hoje traz e se posiciona para entregar o que o mercado precisa, que é dados. É. E é bem isso, né? Não dá pra dizer, por exemplo, que o proprietário de farmácia não trabalha. Muito pelo contrário. A sua história não é muito diferente, por exemplo, do Dair, meu sogro, lá na época da Drogadoca. Ele trabalha muito, muito. Só que a diferença é o seguinte, às vezes parece que você tá correndo numa esteira, sem sair Sim. do lugar. Agora, quando você sai dessa esteira e começa a ter um painel, começa a ter um direcionamento, você tá correndo... Você vai continuar correndo, não pensa que não, vai ser fácil. Não, mas você tem que estar disposto a fazer o que ninguém está disposto a fazer para ter uma vida que Sim. poucos vivem, né? Então, assim, as redes, praticamente todas elas, falam assim, não, mas nós temos as ferramentas. Isso é uma outra coisa que a gente está no entregável nosso também, que a gente faz questão de entregar, entendeu? Eu não estou falando mal do mercado, não. Tá tudo certo. Eu não sei do mercado, eu sei do meu Você negócio. está falando do seu negócio. Do meu né? negócio. O que você traz de diferencial para Mas tratar É um essas entregar. dores. A entrega é um entregável, entendeu? Um detalhe. Eu ficava preocupado com isso. Quando eu comecei a farmácia. E ela ali, nos primeiros 9 primeiros meses, ela não saía dos 30. E isso martelava muito na minha cabeça. Aí, só que eu comecei num ponto que ele era 30 metros quadrados. Legal. Aí eu falei assim, isso aqui não tá rompendo. E logo abaixo, eu dando a volta, logo uns 200 metros, tinha um pontozinho, aí do lado tinha uma mercearia, que eu ficava sem mercearia, só fica lotado. Eu tinha essa visão. Ali tem a escola, tem um açougue e um sacolão. Meu ponto tá no lugar errado. Aí fui lá, negociei e consegui trocar o ponto. Aí eu fui para um ponto de 100 metros quadrados. Fui lá, troquei a farmácia. E no primeiro mês, ela foi para 60 mil de faturamento. E dentro desses anos eu vendi a farmácia, ela faturando 120 mil. Perfeito. Parabéns. E que é o que ele Isso precisou aí. fazer com o olhar dele, a Inova leva pronto. Que Leva é esse pronto. estudo aí, né, do A curva de ponto, aprendizado da fica curva. menor, né? Fica Você muito erra menor. menos. E a minha família também é toda do Canal Farma. Eu sou a segunda geração, já tem a terceira. Mas eu sou a segunda geração do Canal Farma. Aqueles que eu te apresentei lá, era meu tio e minha tia. Eles Que têm legal. 6 lojas. Que legal. Eu falei com ele assim, você tá perdendo dinheiro aí. Nessas compras aí, deixando as compras soltas, esse programa seu. Você tem que juntar tudo. Ô, Breno, e é difícil quando você, assim, para mim, eu tenho uma certa dificuldade, porque eu sou muito prático. E aí você tá falando aqui, a pessoa de lá não... Cara, eu fico maluco, cara. Fico maluco. Eu falei assim, você tá perdendo isso. E se você unificar sua compra, fazer parcerias com as distribuidoras, indústrias, buscar sua OL, você já tem um PBM que não funciona muito bem, colocar isso tudo e trocar. Primeiramente, você tem que trocar o programa. Aí ele falou assim, como é que você não quer fazer isso para mim? Eu falei, não, ainda não, porque eu gosto de fazer gestão, eu gosto de equipe, gosto de estar na rua, gosto de estar viajando. Não, você não volta mais pra farmácia, Não. Aí ele foi lá e escutou. A primeira coisa que ele fez, ele trocou. Ele trocou o programa. Olha só. Ele colocou, até que tinha um smile falando lá no... Esse aqui Opa. não quis ficar aqui hoje. Deixa aí. Não quis ficar aqui hoje, Esse não, vai já para os caiu. erros de gravação. Pediu pra você olhar o... Eu tô... Uhum. Aí já deu o primeiro passo, ele trocou, né? O programa. Coisa boa. Vai ajudar demais. E foi para um programa bom. Tem muitos bons no mercado, né?
Não faz sentido você ficar com um que não é característico do setor, né? E, Diane, puxando um pouquinho sobre isso, hoje eu vejo que vocês estão trabalhando muito o network, não só da Inova, mas com os clientes, mas com os licenciados. Me fala um pouquinho sobre essas estratégias e o que vem trazendo de benefício, né? Essas conexões que você está voando aí nas redes. E eu quero entender um pouquinho mais desse segredo aí e do sucesso que isso vem trazendo para a rede como um todo. Tá. Assim, quem convive comigo já deve estar cansado de ouvir isso. Mas eu acho que algumas coisas é bom a gente repetir para ouvir quase que um mantra mesmo. Eu costumo falar de cada 10 problemas que a gente... eu não gosto de falar problema, eu gosto de falar desafio. De cada 10 desafios que a gente encontra hoje, como empresário de uma forma geral, no setor farma ou em outros setores, 8 são inéditos. E aí, assim, como que eu vou me preparar para isso, né? Como tá tudo dentro de um contexto, vocês não me entendam mal, eu sou super a favor do estudo, da formação, enfim, meu sogro fazendo farmácia com quase 70 anos, mas não tem faculdade, não tem literatura, não tem Google, não tem inteligência artificial, não tem nada que te prepara para isso. A gente escuta situações dessa no dia a dia que você fala assim... Meu Deus, isso é inédito. E de cada 10, 8 são inéditos. Então, como eu que estou lá na minha farmácia, ou eu que estou lá na minha empresa, na minha loja, como que eu vou me preparar para isso? E uma coisa que eu acredito, e já ouvi também várias pessoas que são referência para mim, falam, a troca entre empresários, esse network que você acabou de falar, ele ajuda quem tá lá a se preparar, porque às vezes a dificuldade que eu tô tendo com o meu colaborador, você teve algo próximo lá na sua farmácia, e aí a gente conversa, aí você me conta, não, olha, Lidiane, eu fiz assim, mas deixa eu te falar, aprender com o erro do outro, deixa eu te falar, isso foi legal, mas isso não. E aí, de certa forma, eu vou me preparando para esse desafio, mesmo sem ter estudado sobre ele, vivido ele, porque ele é Mas inédito. cuidado com os falsos gurus. A gente tem muita gente vendendo consultoria sem nunca ter estudado, sem nunca ter vivido e sem nunca ter passado por aquilo e sem ter técnica nenhuma para abordar. É um contraponto que a gente tem que levantar. Né? Tem que ter vivência, né? Eu tenho que essa ter... expertise, né? Que vem aí dos aprendizados do dia a dia mesmo, das bagagens que a gente constrói, dos fracassos, né? Para que eles se resultem em sucesso. É isso aí. Tem já dando até um spoiler, da nossa quarta edição do Conexão In, o tema é Matrix. E tem uma frase de Matrix que eu gosto muito, que existe uma grande diferença entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. E a proposta nossa nesse network é conversar com pessoas que trilharam o caminho. Não é aquela coisa, se eu fosse você. Não, é a coisa, eu tive esse problema e resolvi assim. Sim. Não tô te falando que eu vivi isso e olha, da forma como eu fiz, foi assim. Eu vou criticar o que eu fiz, né? Isso aqui pode ser melhorado, isso... Mas trazendo para a prática, assim, é isso. Acho que o que a Lidiane está falando é muito legal. Você tem que se relacionar com quem minimamente tem uma vivência para te ajudar, né? Não gasta dinheiro com consultoria que não tenha por trás uma história bacana de sucesso aí para suportar. Né? Errei, gente, eu quebrei 4 vezes, a Lidiane não. Eu quebrei 4 vezes, não tem problema não. Você quebrou 4 vezes, mas me fala, quais foram as 4 vezes? Não. Na farmácia, na lingerie. No meu pai eu quebrei 3 com ele. 3 com ele? Foi legal o negócio. A Lidiane, 3 com ele, essa parte eu não sabia. É o seguinte, cara, é bonito lá a gente fala de inovação, mas o processo de quebra de uma empresa... Não, eu também quebrei. Ele traz aprendizados que nenhum livro vai te trazer. Na verdade, a soma desses fracassos é que traz o sucesso. Segundo o Sebrae, a média é de 4. 4 quebras para um empresário de sucesso, ele quebrou pelo menos 4. Agora, tem modelos de quebra, né? Sim. Tem o cara que quebra com milhões na conta e milhões de patrimônio. E tem o cara que quebra sem poder comprar pão fiado na padaria. Eu sou o segundo tipo. Eu também fui. Uma vez nós estávamos no carro, a Carol tá assim. Como que tá no fundo do poço? Como é que é sair do fundo do poço? Ela sai com dívida. Você sai devendo. Ele é cheio das pérolas, né? E aí, nessas histórias, a gente estava na estrada. E aí eu tava estudando e tal. Aí eu falei com ele assim, Briana,
como que... Eu falei, Chefusco, que é o apelido dele. Aí eu falei, Chefusco, como que sai do fundo do poço? Aí deu aquele silêncio, assim, ele ficou pensando nele. Cheio de dívida. Não tinha onde ter mais dívida. E realmente, a gente sai cheio de dívidas. E aí você escolhe o que você vai fazer para se reerguer. Porque também nesse período que você está se reerguendo e se reinventando, tem gente que vai preferir seguir cheio de dívidas e problemas. E tem gente que vai falar, não, eu quero mudar minha história, eu vou virar essa chave, vou construir o meu nome de novo, né? Porque, na verdade, não é nem reconstruir, é construir. Porque as pessoas insistem em te deixar no mesmo lugar, né? Parece que você vai estar ali sempre. Aí quando eles te vê, você só lembra do seu passado, que você passou. Aquela parte ali que você quebrou, que você ressignifica. Você vai ser sócio daquele cara, o cara quebrou 4 vezes, exemplo, né? E aí, só que aquele cara que quebrou 4 vezes, ele tem uma bagagem, uma expertise, ele tem as experiências e também tem os medos dele. Agora mas, tem uma ele coisa. Tem a coragem de fazer de novo. Tem uma coisa, o cara quebrou, mas ficou devendo? Exatamente. Ou ele pagou a conta tudo? Exatamente. Aí, beleza. Aí você já começou. Devo, não nego, pago quando puder. Outra coisa é o seguinte, a postura desse cara depois das quebras foi igual? Ou não? E assim, o que os outros pensam também não me importa muito, sabe por quê? Quem quebrou foi o negócio. Isso só declara a incompetência minha naquele momento. Não quer dizer que eu não aprendi e mudei. Sim. Então, tá tudo certo. E, na verdade, esse olhar que você passa para poder começar de novo ali, aquele olhar de águia mesmo, ele é que vai fazer toda a diferença. Ô, gente, parece que não, mas nós estamos com 1 horinha aqui. Bora, então, falando, vamos viu? só finalizar. Não, tranquilão. Ó, eu queria saber um pouquinho de como que vocês, agora um pouquinho da vida pessoal de vocês, com todas essas bagagens, né? Como que vocês equilibram a parte profissional e a vida pessoal? Como que faz para não misturar, né? Mistura. Para não dormir com o inimigo todos os dias. Mistura, cara, mistura. Eu acho que, assim, a Lidiane, ela tem hora que... Eu sou muito prático, então, às vezes, ela tem que ser bastante tranquila para escutar o que eu tô falando e não levar pro coração, porque eu sou prático. E eu falo. E tem alguns acordos, né? Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é dos dois. Não é dinheiro meu, dinheiro dela. Pelo menos até hoje foi assim, né? Eu nunca vi casal que separa dinheiro que funciona. Eu não conheço. Não funciona. Eu não conheço. Te Nunca vi homem. E não vi casal também que o marido faz as coisas que a mulher não pode saber, a esposa faz as coisas que o marido não pode saber, com dinheiro principalmente. Isso não funciona. Então isso é um negócio interessante. Não quer dizer que ela não fica brava comigo quando eu tomo uma decisão que não falei para ela. Não, ela fica brava, normal. Normal mesmo, tá certo, tem que ficar brava. Aí eu vou lá, rapaz, um jeito, falo, deixa eu te explicar. Olha o contexto, presta atenção. Né? Então, a gente tenta conversar. E outra coisa que... Os perfis são muito diferentes. Eu sou prático e tal, eu sou do vamos fazer agora, mas a Lidiane é da estrutura. Ela também faz, é agora, mas se ela não estruturar, não começa, sabe? E é legal isso, porque eu quero fazer. Ela falou, mas espera aí, vamos estruturar, fazer um negócio bacana. Então, isso na vida também é assim. Funciona. As crianças, por exemplo, a gente foi assistir Matrix esses dias. Colocamos Matrix, aí eu falei, putz, não posso fazer isso. O meu mais velho começou a chorar. Falou, não, pai, matou o cara lá. Não, isso aí tá errado. O mais novo, ele interage com o filme. E vai surgindo uma revolta nele. Você é feio! Tá errado! Você não pode falar isso! Ele briga. E eu falei, não, parou. Eu acho que isso é interessante a gente viver como um casal bem. É opção diária ficar junto, moçada. Sim. É escolha. Acordou, não quer ficar junto, avisa o outro, não tem problema, mas não sacaneia não, né? Sim. Então, isso é regra de vida para nós. E todo lugar que eu vou, assim, eu até falo, olha, gente, se vocês me verem fazendo qualquer sacanagem, me avisa, porque eu posso estar fazendo sem perceber. Porque nem eu, nem a Lidiane, nenhum de nós dois merece nenhum desrespeito, enquanto pessoa, enquanto marido, esposa e mulher, né? É esse o grau de respeito que a gente tem que manter. Agora aqui, pessoal, aqui de vez em quando vê a gente divergir, né? É engraçado, né? Porque respeita, mas assim, não, peraí, não é assim não. Não, desse jeito não vai funcionar e tal. E tem conversa. E quando a gente vai estruturar alguma coisa, ele pensa totalmente diferente de mim. Então, se a gente não sentar
E a gente até tava conversando sobre isso, né? Tipo, as brigas que valem a pena ser brigadas. E realmente, quando se trata de casal, vale a pena ser brigado. Não é aquela Sim. coisa, deixa pra lá. Não, mas porque brigar não é sair na porrada, né? Não, brigar... Divergir ponto de vista. Escolher os problemas que nós precisamos É sair na viver porrada e nunca. queremos viver também. Não, né? de No forma casamento, alguma. Sair na a porrada gente da Maria da precisa Penha, dá escolher, ruim. né? Não, e assim, eu tava falando a questão de, por exemplo, não é a coisa do deixa pra lá. Porque quando você fala, deixa pra lá, você deixou de brigar por aquilo. Brigar no sentido bom da coisa, Sim. de lutar, De de querer alertar. fazer acontecer, de querer evoluir. Quando eu falo briga, é isso, né? Uhum. Deixa pra lá, não vale o meu sossego. Isso é péssimo, Você quer o ver- início do Você fim. quer ver que legal? Ontem eu saí para viajar aqui, peguei o aviãozinho, fui para Ipatinga, cheguei lá, fui trabalhar, trabalhei igual um louco. No meio do dia no meio da manhã liguei para ela, e aí, como é que tá aí? Tá? Falei assim, então, tive uma perda aqui, meu tio faleceu e tal, já tava esperando. Aquela hora eu falei, cara, então, né? Você acabou. Aí acabou, aí não tem mais o que fazer. Morreu, acabou. O máximo que vai ficar é o teu legado aqui, cara. Sim. Sim. Aí as brigas, as coisas. Aí eu ainda falei isso ontem à noite com o pessoal. Eu falei, se desligar agora, cara, o que sobra, hein? Qual que é o saldo? Sim. Né? E assim, primeiro pra mim mesmo. Né? Porque se eu não tô bem comigo, não ajudo ninguém, não, cara. Exatamente. Esquece. Pra mudar a vida Sabe? de alguém, você tem que estar primeiro com a sua... Máscara de Pelo menos emergência. Máscara de emergência. Primeiro põe no você pra você poder ajudar os outros. Nessa regra lá do aviãozinho? Sim. Pelo amor de É. Deus, não vamos esquecer isso, não. É. Então, assim, naquela hora eu falei assim, nossa, eu chego lá e eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exercício de manter a consciência 100% do tempo mais próximo disso, desligar o automático, porque quando eu faço isso, melhora a nossa relação. Eu paro de falar de forma automática e rápida e rasa, porque é isso que irrita as pessoas que querem densidade. trabalhando o tempo inteiro, Você né? deixou de dar informação, você deixou de dar uma resposta, e você sabe para que lado que isso leva. Vocês veem isso não é só em casal, não. Vocês veem isso em sociedade, vocês veem isso em empresa. Um começa a achar que o que ele faz é mais importante que o outro, e aí daqui a pouco o outro falou, pô, ele percebe a energia, cara. Falou, meu, o cara não está dedicando tempo, está dedicando energia para cuidar de mim aqui, ou para olhar, ou para me dar uma resposta. Todo relacionamento degringola por falta de energia. É isso que ela está falando, né? Traduzindo. Deixou de pôr energia, você já decidiu que você não quer aquilo mais. Cuidado quando o outro perceber, pode ser tarde demais até para você fazer um retorno, né? Então é isso, eu acho que essa é a lei que leva. E lei do retorno também, cara. Faz o mal para os outros, que é aqui mesmo, fica tranquilo. Faz o bem para os outros, é aqui mesmo, fica tranquilo. Fiz o bem, intencionado, legal. Fiz o mal, sem intenção, corrige. No casamento também é assim. E assim, enquanto mãe também é uma loucura, né? Sim. Porque acaba que, claro que pai também, de uma forma geral, é os dois. Mas né? a mãe é mãe. Lá Mãe em é mãe. casa, pelo menos, eu sou muito garrada. Primeiro porque eu amo, né? Minha vida inteira já vem de uma educação de escola, de muita criança. Então, assim, eu gosto desse processo de educação, eu gosto de estar junto, eu gosto de fazer parte. Até quando tá assistindo televisão, eu tô com um creminho fazendo massaginha no pé. Uhum. Mas, assim, é oportunidade, né? Sim. É a oportunidade de estar junto, é a oportunidade de saber o que está passando naquela cabecinha, porque sai da gente, mas é um ser totalmente diferente da gente. Primeiro porque a gente trabalha muito para que eles tenham mais oportunidades do que nós. Então, Sim. tem gente que fala assim, eu sou assim por causa do teu pai, do meu pai. Não, eu tenho que ser melhor por ele, porque ele trabalhou muito, ele se esforçou muito para dar para mim uma condição que ele não teve. Não tem. E aí, falando de uma forma bem, a vida como ela é mesmo, eu sei, por exemplo, que às vezes eu tô numa apresentação da escola e deixando de atender um cliente. Sim. E vice-versa, né? Eu tô atendendo um cliente e deixando de participar de alguma questão escolar ou perdendo algum momento da vida dos meus filhos. E o momento perdido é perdido só, né? E isso para a mãe pesa muito, porque tem uma questão cultural também. Eu não tô falando que não é pesado para o pai, pelo contrário, é pesado para o pai também. Mas por uma questão histórica, Sim. né? Acaba que sempre teve essa coisa do homem prover e da mulher cuidar, Sim. né? Então a gente, de certa forma, tá mudando essa história. A mulher, de uma forma geral,
ela tá mudando o Posição mais posicionamento ativa, dela. né? Tá produzindo cada vez mais. Exatamente. O mundo precisa de mais mulheres produzindo, a bem da verdade, eu acho que é isso. Sim, porque essa Total. diferença é o que faz isso. Se você tem, por exemplo, 5 pessoas que pensam igual a você, o resultado é 1. Se você tem 5 pessoas que pensam diferente de você e se respeitam, o resultado é 5 vezes melhor. E isso é comprovado. Então, assim, eu sei que se eu tô lá, eu não tô aqui. Se eu tô aqui, eu não tô lá. Mas hoje, eu acho que o que me conforta, de certa forma, é saber que, por exemplo, daqui a pouco meus meninos estão grandes, passa realmente muito rápido. E eles sempre vão ter o exemplo da mãe que lutou, que trabalhou, que fez. Tem uma autora que eu gosto muito, e ela é mãe solo, com 3 meninos, 3 filhos, né? Autora, escritora, e, enfim. Autora e escritora é a mesma coisa, né? Mas, Não. enfim, faz 1 milhão de coisas. E ela fala, o meu orgulho é pensar que daqui 10 anos, meus filhos estarão com os meus netos, um livro meu e falando, ó, essa é a sua avó. Então, é um legado mesmo, e realmente eu acredito nisso, que a educação é pelo exemplo. E o exemplo que eu quero deixar para os meus filhos é essa. É não tá ruim? Vamos à luta. Tá bom? Vamos fazer mais, né? E todos os momentos que a gente tem realmente serem bons momentos. Prazerosos. Do mesmo jeito que eu falo para eles, não, eu dou o meu melhor na empresa, quando eu tô com eles, eu dou o meu melhor enquanto mãe. E é isso. Teve uma vez que eu falei pro Alan, e assim, não pensa que não tem discordância, não. Esse foi um dia, esse foi um dia de bem. A gente tem a gente estabelece um limite, né? Eu falo pra ele, antes de perder o marido, eu perco o sócio. Tá tranquilo. Sim. Tá, não, aqui, tranquilo. Antes de perder o marido, eu perco o sócio. Pra mim é uma questão de valor. É igual família, né? Às vezes a família é muito, muito bacana, muito unida, aí falece alguém e deixa herança. A família acaba por Sim. conta de briga por causa da herança. Sim. O que vem primeiro, a herança ou a Se família? bem que estão resolvendo isso, né? As grandes famílias, os grandes patrimônios aí já estão sendo convertidos em ações de empresas, porque aí você resolve boa parte desse problema aí, né? Mas se não tiver educação, Não sobrevive, né? Que não dá. E a gente tem bem determinado, antes de perder, se chegar a esse ponto, né? Antes de perder o marido, eu perco a empresa. Mas numa conversa nossa, eu não lembro nem qual foi o tema da Graças discordância, a Deus. mas eu falei Podia pra ser ele. pior. Eu falei assim, olha, eu acordo todos os dias pra fazer a diferença onde eu tô. Lá na rede, porque se eu decidir ficar em casa, eu tenho 3 pessoinhas ali que são muito importantes pra mim. Igual a gente estava num evento no Espírito Santo e eu não consegui voltar por conta de algum compromisso dos meninos. Acho que era um médico do nosso filho mais novo, um neuropediatra que eu queria muito levar ele e tal. E aí não consegui por conta de tempo que fechou, não tinha jeito. Era logisticamente impossível. E a gente fica chateado, claro, fica frustrado, não tem como você não ficar. Mas eu falei, não, já que eu tô aqui, eu vou fazer que seja... Ele vai estar fazendo bullying comigo. Essa risadinha eu conheço. Já que eu tô aqui, eu vou fazer com que isso seja o meu melhor, porque tem que valer a pena, né? Então, é isso que eu penso todos os dias. Muito bem. E pra fechar, quais Não são os faz momentos isso, ele tá procurando a foto minha emburrada. Gente, de bico, né? é a Sempre quinta vai série ter. da pessoa que não sai. Conheço muito essa quinta série. Quais são os Poxa. momentos mais gratificantes? Não põe essa foto Não vou na pôr, não. rede, Aí não, vocês por favor. colocam no coisa. Vamos lá. Aí vocês colocam. Quando bem ser ali do Foi lado. não. Mas é que foi muito engraçado. Quais são os momentos mais gratificantes que vocês experimentam ao trabalhar, né, como casal? O que tem de melhor? Eu, de coração, eu acho que é admiração. Porque muitas vezes quando você não Eu trabalha não vou poder junto... mostrar mais a foto. Não que eu mostra. achei. Te quebrei agora. Porque assim, quando a gente... Enfim, eu sempre trabalhei... Na verdade, a gente trabalhou 2 anos só. Em 15 anos de casados, 2 anos a gente trabalhou separado. E o Mas restante se trabalhar do tempo separado, todo eu ajudava junto. ela na escola, Sim, ajudava com elas os no meus projeto de projetos, teatro. tudo. Mas Fazia o assim, elefantinho, né? Fazia o Verdade. elefantinho. quando a gente tá junto, Tem muita história disso aí. trabalhando junto, acaba que é diferente. Por exemplo, ele chegava em casa, me contava o que ele estava vivendo, eu contava o que eu estava vivendo para ele, porque a gente sempre teve essa comunicação, essa partilha. Uhum. Só que uma coisa é você ouvir,
Outra coisa é você viver. Uma vez ela falou pra mim assim, mas você fica falando isso aí? Sei lá, hein, cara. Tô achando que você é meio Coca-Cola. Meio Olha que Coca-Cola. maldade. Primeira discussão mais acalorada que aconteceu Eu quase no quis enfiar a escritório. cabeça dentro de um O buraco. cara foi me chamar de desonesto dentro do escritório sem nenhuma razão. Eu falei, cara, você veio aqui perder teu tempo pra isso, desonesto é o senhor. Que não respeita esse cabelo branco que o senhor tem aí. Não precisa contar Que o a senhor história. deveria parar para pensar no que o senhor está fazendo com alguém que está querendo construir a vida, usando um argumento chulo, baseado em nenhum valor. Eu não quero atender mal o senhor, não. Tava esse senhor 2 sócios. E é uma sala que não tinha jeito de eu não ouvir, porque era uma sala só, a primeira salinha. Uhum. O cara falou assim, uai. Acabou a conversa, o cara Tchau, foi obrigado. embora. Dali a pouco, o filho dele que estava junto falou assim, rapaz, você desculpa meu pai e tal, ele é meio assim mesmo e tal. Eu falei, vai ser assim com outras pessoas, eu não dou essa condição para ele. Né? Aí eu perguntei, eu falei, aí, como é que é a Coca-Cola? Nesse dia eu falei assim, eu preferia que fosse só pressão, mas vamos segurar, porque às vezes é aquilo, né? A pessoa que ataca, ela aguarda um ataque. E se você muda a sua postura, se você acolhe ou se você faz de alguma outra forma, o resultado é muito melhor. Quando a pessoa né? te atacar e tudo, você para, olha pra ela e fala, tá tudo bem? Acabou. É um exercício, né? Tá tudo bem? É isso aí. Tá precisando de alguma coisa? Tá acontecendo alguma coisa? É igual quando você sofre um ataque, né? Numa situação de medo, tem 3 posturas. Ou você ataca de volta, ou você deprime, entra em desespero, ou você congela, né? Sim. Você fica parado, né? Enfim, a gente tem uma situação pessoal do médico que o jeito que ele veio me contar da questão de saúde do meu filho foi um choque. Eu devo ter ficado quase uns 20 minutos parada. Eu não sei nem se eu respirei nesses 20 Foi bem minutos. agressivo. Porque ele foi muito agressivo comigo, muito, muito. Ele não falou palavrão, ele não gritou, mas o que ele me falou Forma de falar. foi... Então, assim, eu congelei. Isso acontece, né? Na aviação acontece muito. Sim. Mas, enfim... O cara tá pilotando na hora de uma decisão. Aconteceu, a gente teve uma pane, o avião tava 300 km por hora, virou 90 graus para cima e foi até perder a sustentação. Nessa hora é que se você não tem treinamento, se você não passou por aquilo, se você não pensou racionamento do que poderia fazer, falta a atitude pelo medo, eles falam de cristalizar na aviação. Falta a atitude, você não consegue sair daquela situação, morre. Morre. Sabe aquele... Você não consegue fazer os procedimentos adequados. Quer saber um pouquinho disso? Viu aquele filme lá do Rio Hudson lá? É bem Sim. legal. O comandante, o Sully, É. o Sully fez o procedimento que precisava para pôr o avião no Rio. Tinha certeza daquilo. O copiloto dele cristalizou. Não conseguia tomar nenhuma atitude ali. A gente conhece uma história também de um casal que ele estava no copiloto, um colega no piloto. E aí entrou um urubu dentro do... Como que chama? Furou o plex, né? Que é o para-brisa, né? Furou o para-brisa, o plex ali. Veio Então, na cabeça mas o urubu dele. deve pesar, sei lá, uns 5 quilos, sei lá quanto pesa. O avião estava 300 por hora. Então, imagina, aquilo entrou, faz um rombo, entra vento dentro da cabine, que o vento estava todo lá fora, bateu na cabeça dele, abriu um buraco. Ele não estava pilotando, ele estava mexendo no celular. O cara que estava pilotando, que não era o dono do avião é o cara que não estava pilotando. Cristalizou, não teve condição de seguir, entrou em choque. Ele pegou o avião, sangue para todo lado, pousou o avião e depois que ele acabou de pousar o avião, ele desmaiou. Será que foi estressante ou não? Mas o bacana é que essa história a gente conversou com ele. Teve que fazer cirurgia, recompor o couro cabeludo, foi uma loucura. E já tá voando de novo, viu? E vou bem. Pelo amor de Deus. Então, assim, é isso, né? Tem várias aí. situações nesse sentido. E dadas as, né? Reservando as proporções, mas com o casal também não é muito diferente. Mas momentos, o que você perguntou, né? Essa coisa de, por exemplo, às vezes quando o Alan quando eu escuto ele falando alguma coisa,
quando vê um caso de sucesso, quando às vezes numa convenção eu escuto ele falando, tem história que ele conta, a história dos louquinhos da farmácia, que eu já ouvi 1 milhão de vezes e eu gosto de ouvir de novo. É essa coisa... Farmácia é lugar para ter louco, né? Se admira pela inteligência, pelo conhecimento, é uma admiração sincera. Isso na hora de você colocar, né, na balança, de acordar todo dia e fazer aquela opção, quero estar junto ou não, pesa bastante, porque é uma forma de conhecer. E fica inventando um monte de coisa, mas é simples assim. Qual que é a minha opção hoje? Qual que é a minha opção agora? Porque a gente querendo atrapalhar, gente, se você der margem, você vai abrir a porta da tua casa porque não serve, né? Sim. E eu falo muito isso lá. O único lugar que eu acho que eu controlo bem, e controlo bem mesmo, é a porta da minha casa. Erro pouco. Erro muito pouco. E lá não tem nada que ninguém não possa ver. Não, é tudo que possa ver, mas interessa pra mim, pra ela, pros meninos. Tem os meninos, né? Entendeu? E meus meninos pegam, você precisa de ver. Então é isso. Mas é isso. Conseguimos dar uma... Foi ótimo. Então tá bom. Agradeço a vocês mais uma vez aí pelo carinho de nos receber. Obrigado. Por esse conteúdo que trouxe aí tanto pedacinho da vida de vocês, né? No particular, mas principalmente muito conhecimento, know-how aí para quem busca uma bagagem para quem está buscando. Aprendi bastante aqui. Que bom. Obrigado. Essa troca, né, de experiências aí que às vezes as pessoas que estão buscando aí um novo modelo de gestão se inspirar e buscar a Inova como referência. É isso aí, obrigado. É importante, porque as suas experiências de fracassos é que te fizeram chegar onde estão hoje, né? Com a sua expertise, com a sua vontade de crescer e de não errar de novo e ajudar aquelas pessoas a não terem os mesmos erros. E isso é importantíssimo. E a Lidiane, por esse doce de pessoa que essa forma carinhosa de falar, de nos receber, essa mãe que a gente vê que é ali em cima, né? Muito obrigada mesmo pelo carinho mesmo e principalmente por abrir um pouquinho aí da intimidade de vocês com a gente. Muito obrigada. Obrigada, gente. Nós esperamos vocês. E aqui a gente fala pra caramba, se quiser montar a edição 2, 3, estamos à disposição. Queremos muito, porque todos os dias a gente aprende, né, um pouquinho, e aqui a gente aprendeu muito. E como eu te falei, me inspiro, sigo no Instagram, adoro ver o conteúdo de vocês, porque todos os dias eu aprendo um pouquinho. A gente discute sobre a história que a gente vê de vocês, a gente vai lá, pesquisa, lê, entende, porque é importante para a gente como gestores de campo também, né? Na prática aí, como aí, fornecedores de vocês, né? É importante também, porque a gente ainda está nesse lado, né? Não só de empreender, mas também como funcionário. E eu fico feliz. Precisa dessa soma. É importante aprender isso. Eu fico feliz porque, assim, vocês endossam muito do que a gente faz. Agora nós temos que fazer um pacto aqui, antes de acabar isso. Se um dia acontecer alguma prática que você falar assim, Alan, isso aqui não é o que eu estava acostumado a ver de você, o que eu estava acostumado a saber de você, vocês dois têm essa condição de falar isso para nós, sobre nós ou até sobre a empresa. Estamos combinados? Pacto pronto. Beleza. E vice-versa. Vamos tratar os fatos, não as opiniões, né? Ó, esse fato aqui, ó, isso aqui não é. Porque, assim, a gente tem que se importar com a opinião de quem quer ajudar. Então, esse é o grande legado. Obrigado vocês. Eu estou à inteira disposição quando precisar. A gente vai lá. E vocês aqui têm a casa aberta também. E essa porta aberta nos enriquece de conhecimento, assim. Foi realmente grandioso pra gente. A gente vai levar isso pra prática e pedir ajuda quando precisar. Fechou. Com certeza. Obrigado. Obrigada. Valeu, gente. Obrigada.